O São Paulo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, o jogo que vai acontecer lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, num estádio muito agradável, muito legal. Tive a oportunidade de trabalhar lá no empate do São Paulo contra o Bahia nesse campeonato brasileiro. E o Tricolor que não vai ter a sua casa por conta do show do Hairstyles, né? Vai jogar lá em Bragança Paulista por conta disso. E precisa voltar melhor do que estava na primeira metade do ano. Porque é um São Paulo que tem condições para entregar mais, acho que tem condições para fazer mais, e vem de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos em que o São Paulo não vence no Brasileirão. A última vitória do Tricolor foi contra o Mirassol por 1-0, e essa vitória aconteceu lá no dia 25 de abril. Essa foi a última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois enfrentou o Botafogo em casa, empatou, enfrentou o Remo, perdeu, jogou contra o Bahia, empatou também lá no Cícero de Souza Marques, teve o jogo contra o Corinthians, acabou perdendo. Então é uma sequência que não é legal para o São Paulo e precisa de uma resposta. Independente, seja com o Dorival Júnior ou com qualquer outro técnico, né? Porque antes era o Roger, o Dorival pegou aí as 2 últimas rodadas do Brasileiro antes da pausa, não conseguiu uma vitória, e agora é ele quem vai ter que dar a resposta para esse time, né? Ele quem vai ter que fazer com que esse São Paulo jogue bola e conquiste os resultados, né? Das últimas 5 partidas que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro, foram 2 empates e 3 derrotas para o Tricolor. Tanto que o São Paulo estava lá em cima, ali dentro da zona de Libertadores, e despencou nesses últimos jogos e hoje ocupa a 8ª posição do campeonato, né? A sequência fez o time do São Paulo entrar na pausa para a Copa do Mundo, na 8ª colocação, com 25 pontos conquistados até o momento. Para o jogo de hoje, o técnico Dorival Júnior não deve ter todos os reforços à disposição. Dentre os jogadores que já foram contratados pelo São Paulo, somente o Vitor Sá deve ser relacionado para a partida. E antes que algumas pessoas falem, é por causa do transfer ban que sofreu do Marcos Antônio, essa notícia que saiu ontem, a informação é de que o São Paulo já tinha registrado o Newton e também o Aurélio Buta. Então, os 3 jogadores, tanto o Vitor Sá, o Newton e o Aurélio Buta, já estavam devidamente registrados no BID antes do transfer ban anunciado por conta do não pagamento de uma das parcelas da negociação do Marcos Antônio, né? Na compra que o São Paulo fez junto à equipe da Lazio. Então, por mais que eles estejam registrados, o Newton e o Buta não devem ser relacionados para o jogo de hoje. O Vitor Sá, que é o cara que já está trabalhando desde a volta, né, do São Paulo, já está trabalhando com o elenco, ele pode aparecer no jogo de hoje. O Sabino, ele retorna de uma lesão na coxa direita e deve ser preservado. Participou de algumas atividades aí ao longo da semana, mas não deve ser titular da equipe no jogo de hoje. Dessa forma, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda. Aí uma dúvida na zaga entre Osório e Rafael Tolói, mas a probabilidade maior hoje é de que o Osório seja titular e o Wendel fechando na lateral esquerda. No meio, Bobadilha, Marcos Antônio e o Luciano às vezes até jogando um pouco mais adiantado. Lá na frente, Arthur na direita, Ferreirinha na esquerda e Caleri sendo a referência do ataque. Esse deve ser o time do São Paulo para esse jogo de hoje contra o time do Atlético Paranaense. Não me surpreenderia também se o Dorival Júnior aparecesse com o Vitor Sá no time, tá? Pra gente ficar de olho aí, pode ser uma mudança nessa equipe do São Paulo para esse jogo de hoje. Não me surpreenderia se isso acontecesse. E isso é total feeling, tá? Não é informação. Eu acho que o Vitor Sá, ele foi contratado para ser titular desse time do São Paulo. Se foi um cara que passou pelo aval do Dorival Júnior e vendo as características do que o Dorival já implementou no São Paulo, é de se imaginar que o Vitor Sá seja titular desse time. E eu falo aqui que se você analisar posição por posição, não jogador por jogador, mas posição por posição, lembra um pouco o time do São Paulo de 2023, campeão da Copa do Brasil, no comando do Dorival. Ali as peças, onde cada um fica, onde cada um joga, com características um pouco diferentes, mas é um time que lembra muito esse time do Dorival. Você tendo ali 2 volantes, um volante para ser mais de marcação e outro mais de saída de jogo, né? Muito provavelmente o Bobadilha seja esse volante hoje. Pode ser também que o Pablo Maia vá para o jogo, para o Pablo Maia ser esse cara da contenção e o Marcos Antônio ser o cara que ajuda ali na saída de bola, na armação das jogadas.
você ter esses dois volantes. Na época era Pablo Maia e Alisson, a dupla de volante. A dupla de volantes, né, melhor dizendo. E mais à frente o time tinha Lucas, Rato, Nestor e Caleri. Hoje a gente pode colocar como Luciano jogando um pouco mais centralizado, Arthur na direita, Ferreira na esquerda e o Caleri sendo esse jogador centralizado. Características diferentes, de uma certa forma, mas lembra um pouco esse time que o Dorival formatou para aquela Copa do Brasil de 2023. Vamos falar também do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que comandado pelo Odair Hellmann, deve ir a campo para o jogo de hoje com uma formação com 3 zagueiros, tá? Santos no gol, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel devem formar ali o trio de zaga. Mais à frente, Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendonça. Luiz Gustavo que jogou no São Paulo, tá, gente? E mais à frente, Leozinho e Viveiros. Esse deve ser o time do Atlético Paranaense. O Gilberto, inclusive, uma contratação feita pela equipe durante esse período de pausa para a Copa do Mundo, pensando já no retorno do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que neste momento é o 5º colocado, está na 5ª posição com 30 pontos conquistados, são 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O São Paulo é o 8º, tem 25 pontos, é um confronto direto entre essas equipes ali, pensando nessa parte da tabela, né? O São Paulo, então, é o 8º com 25, são 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas para a equipe tricolor. Trazendo aí a campanha das equipes, né, em casa e fora, o São Paulo está sofrendo um pouquinho nos jogos que tem em casa neste momento, né? Até porque já jogou partidas no Canindé, já jogou partidas no Brinco de Ouro da Princesa e também no Cícero de Souza Marques. São 8 jogos do São Paulo até agora como mandante no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota aconteceu no Morumbi, tá? Essa derrota aconteceu no Morumbi, quando o São Paulo perdeu para a equipe do Palmeiras. E são 17 pontos conquistados como mandante até agora. Já o Atlético Paranaense é um dos piores visitantes do campeonato. Se é o melhor mandante da competição, é um dos piores visitantes. Neste momento, a equipe do Atlético Paranaense tem 8 jogos fora de casa e apenas 7 pontos conquistados. São 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas até o momento como visitante na competição. É o 14º, uma das piores campanhas entre as equipes que jogam fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. A arbitragem da partida vai ser comandada por Alex Gomes Stefano e a transmissão do jogo será em TV aberta para os estados de São Paulo, Paraná e Maranhão. Então a Globo transmite o jogo para São Paulo, para o Paraná e também para o Maranhão. E também tem a transmissão aberta com imagens na GE TV no YouTube. Mas deixa eu te falar um negócio. Se você é torcedor são paulino e gosta desse cara que tá falando com você, que sou eu, acompanha o jogo no streaming do São Paulo, na SPFC Play, tá? Lá a gente não tem as imagens da partida, mas teremos a narração de São Paulino para São Paulino, de torcedor para torcedor, tá certo? Então, ali a partir das 8h45 a gente vai já estar no ar, eu vou estar junto com o Vinícius Ramalho, trazendo as informações do jogo, e às 9h30 a bola rola e eu faço a narração desse jogo no canal do São Paulo, tá bem? Acompanhe o jogo com imagem onde você quiser, mas vem na narração de São Paulino para São Paulino na SPFC Play. Fica aí o convite para você, viu? Inclusive, siga aí nas redes sociais, @AlexSilvaNarra, sempre falando aí sobre esportes, falando bastante sobre São Paulo também. E sempre um prazer enorme trocar ideia com você nas